Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal DevOps em Prática, Paulo Correia. E hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre DevOps. DevOps é uma introdução simples para a gente entender o que é DevOps e como certo? Essa introdução ela vai trazer para a gente umas visões sobre benefícios, práticas, desafios e ferramentas. Falar um pouquinho sobre o ciclo de vida de uma aplicação para entender o porquê e como que as ferramentas da prática DevOps elas vêm para tentar facilitar a vida da entrega de software, fornecer melhor qualidade. A gente vê DevOps como uma metodologia, como uma cultura, como um cargo. Porém, o objetivo dele vai ser sempre o mesmo: integrar as equipes de desenvolvimento e operações. Sempre tivemos um abismo entre essas duas áreas, tá? E esse abismo ele faz com que tudo na entrega de software seja mais lento. E com isso, a área de DevOps ela visa tentar juntar essas duas áreas para melhorar a eficiência e a qualidade do processo de entrega de software, certo? A abordagem de DevOps elas visa melhoria através da utilização de diversas ferramentas. Porém, o objetivo é a automação de processos e a colaboração entre as equipes, né? Para isso, a gente vai trazer outras ferramentas para entender o que está acontecendo com o software, garantir que esse software tenha uma entrega mais rápida, tenha entrega com qualidade, tenha entrega com testes e com diversas outras recursos que nós temos para visar a melhoria da entrega desse software. Então, um dos benefícios do uso do DevOps que pode trazer é essa eficiência. Então, quando a gente trabalha com DevOps na empresa, vai acelerar a entrega de uma aplicação, uma entrega de versão, colocar uma aplicação em produção. Então, o objetivo principal, um dos benefícios principais do DevOps é essa velocidade. Tá? Então, ele vai trazer uma maior eficiência no processo de entrega do software. Pode trazer redução de custos, o objetivo é esse, mas o objetivo maior é aumentar a qualidade do software e com a qualidade do software aumenta a satisfação do cliente. E como falado anteriormente, o objetivo dessa abordagem é fazer com que as duas áreas de operação e desenvolvimento trabalhem de uma forma mais harmoniosa, tentando diminuir esse abismo que existe entre as duas áreas que em empresas tradicionais, muitas das vezes você tem que abrir um chamado, esse chamado ele vai entrar em uma fila, e aí depois que ele entrar em uma fila você vai ser avisado que seu software ele vai entrar em produção. Então o benefício vai ser trazer uma entrega mais rápida, acelerar o processo de deployment dessa aplicação, e com isso você está trazendo inovação para dentro da sua empresa. Essa inovação ela vem através da utilização de diversas práticas. Então, entre elas a gente tem a entrega contínua, a integração contínua, a utilização da automação de testes, gerenciamento de configurações em alguns casos e muito monitoramento. O monitoramento contínuo ele vai fazer a parte do dia a dia do desenvolvedor. Então, o desenvolvedor que muitas das vezes ele não tinha acesso a logs, acesso a monitoramento daquela aplicação, com a introdução das práticas de DevOps, o objetivo é trazer para o desenvolvedor dashboards para que forneçam para esse desenvolvedor um outro recurso para que ele mesmo monitore a aplicação e ele seja ciente dos problemas e do que está acontecendo com essa aplicação. E essas práticas como um todo, elas visam automatizar os processos. O DevOps ele vem para automatizar, para tirar diversos processos que em outrora eram feitos de maneira manuais, sejam feitos a partir de agora de maneiras automáticas, para que esses gaps entre as duas áreas de desenvolvimento e operações ele seja diminuído. Então, vai trazer uma maior eficiência
sem comprometer a qualidade e, pelo contrário, aumentando a qualidade de entrega. No começo ele pode gerar algum atrito, porque, como nós vamos ver, existem diversos desafios. Tá? Então, os desafios eles são a implementação. Então, até que você consiga utilizar práticas de DevOps, um DevOps, você vai passar por diversos problemas. Entre eles, o principal é que se você trabalha numa empresa que não está trabalhando com DevOps desde o seu início, você vai enfrentar desafios culturais na implantação de uma cultura DevOps. Então, esse desafio é um desafio muito grande, porque ele exige que você invista em recursos, em automação de processos, adoção de tecnologias e muitas das vezes, principalmente na capacitação de servidores. Não na capacitação apenas da utilização de ferramentas, isso também será necessário, mas a utilização na capacitação de servidores para que ele entenda os benefícios e que ele abrace a cultura DevOps como um benefício para ele também, certo? Então isso é um dos desafios da implantação da cultura DevOps e de tudo que cerca um DevOps em uma empresa. Falando exatamente sobre os desafios, a gente pode ver agora um ciclo de vida da aplicação. Esse ciclo de vida da aplicação, ele visa mostrar de uma maneira visual como que ocorre a construção de uma aplicação, a operação e o desenvolvimento. Então a gente pode ver na área de planejamento que ela começa como uma área inicial, onde o software vai ser planejado. Então aqui tem os managers, tem os PO, tem os times de desenvolvimento. Então aqui acontecerá o planejamento utilizando diversas ferramentas, o Jira, Kanban, Scrum. Então todas as ferramentas que puderem utilizar o planejamento, elas vão ser utilizadas. E em seguida vai ser feito esse software da maneira propriamente dita. Então aqui o time de desenvolvimento ele vai ter uma participação mais efetiva, porque ele que vai desenvolver aquilo que foi planejado para ser realizado em algumas sprints, no caso da utilização de Scrum. Então, quando esse time desenvolver essa aplicação ela tem que entrar em deployment, ela tem que ser colocada em produção. Para isso, a gente vai utilizar uma integração contínua. A integração contínua é o ato, pessoal, você automatizar diversos processos para fazer com que esse deployment e essa criação dessa aplicação, esse empacotamento do projeto, toda essa parte que envolve diversas ferramentas que vão auxiliar na implantação dessa operação, a gente vai criar uma esteira para que isso seja feito da maior parte, se possível toda automático. Então a gente vai criar a integração contínua para isso. Então quando a gente chegar no deployment, que também vai fazer parte da esteira de desenvolvimento, de esteira de implantação, quando a gente chegar nessa área, a gente vai escolher, a gente vai criar uma esteira, um pipeline, dizendo para que local esse software vai ser implantado, vamos dizer assim. Então aqui existem diversas ferramentas, a gente vai ter ferramentas como Kubernetes, a gente tem ferramentas apenas como Virtual Machines, tem ferramentas como servidores de aplicação, servidores de aplicações mais legadas. Então todas essas ferramentas elas vão estar aqui nessa área e depende de cada aplicação, porque cada aplicação ela tem a sua especificação técnica que deve ser utilizada para criar a sua esteira. A partir desse momento que esse software entrar em produção, lá em deployment, que for colocado em deployment, a gente vai ter que operar. E essa área de operação é uma área das principais que a gente precisa ter em mente. Nessa área que a gente vai monitorar o software. Então aqui a gente vai utilizar algumas ferramentas conhecidas aí no mercado, como Prometheus, Elasticsearch e diversas outras que tem, a gente poder analisar, criar dashboards. Para quê? Para que a gente consiga agora, em um software mais moderno, a gente consiga gerar alertas para fazer um continuous feedback, ou seja, fazer um feedback dos alertas do que estiver acontecendo com essa operação. Porque esses alertas é que vão, muitas das vezes,
se tornar novas funcionalidades para a equipe de planejamento. Então, a equipe de planejamento ela vai ter acesso aos dashboards, e esses dashboards e esses alertas eles vão fazer com que a equipe de planejamento ela se planeje para criar correções do sistema ou criar novas funcionalidades. Se for criada uma correção, ele vai criar um ticket para que seja feita uma correção, o time de desenvolvimento vai criar essa correção novamente, e a esteira novamente vai fazer com que o software entre em produção e que seja operado novamente. Então aqui a gente pode ver que esse ciclo ele continua sendo realizado diversas vezes. Então a ideia é que a cada vez que esse ciclo seja realizado, a gente entregue um software de melhor qualidade. Então, por isso que a cultura DevOps ela visa entregar um software de melhor qualidade. Por quê? Porque ele tem feedback mais rápido, ele tem monitoramento, ele tem automação dos processos de implantação. Então aqui a gente consegue ver o fluxo e o ciclo de vida completo da cultura DevOps em ação. Certo, pessoal? E as ferramentas que a gente pode utilizar para automatizar todos esses processos são as mais diversas. A gente possui um leque muito grande de ferramentas para automatizar diversas fases desse ciclo de vida. Então a gente tem ferramentas para fazer a integração contínua, como Jenkins, GitLab, a gente tem ferramentas para fazer a entrega desse software de produção, o Jenkins, o GitLab também pode ser utilizado para isso, assim como outras ferramentas nativas da nuvem ou ferramentas locais. A gente pode usar ferramentas para fazer gerenciamento de configuração, em que a gente vai automatizar a configuração de diversas máquinas ao mesmo tempo, utilizando Puppet, Chef ou Ansible. Ou a gente pode utilizar Docker para ter containerizar essa aplicação, entregar essa aplicação dentro de um cluster Kubernetes, fazer diversas coisas com essa aplicação. A gente pode utilizar Terraform se a gente estiver trabalhando com uma cloud ou com um provedor que tenha uma ferramenta que tenha um provedor do Terraform. Então isso vai melhorar a automação da nossa entrega, se for da infraestrutura ou se for de algum outro recurso. E a gente pode também utilizar o Prometheus ou Elasticsearch, como eu falei anteriormente, para fazer um monitoramento, para criar essas dashboards que vão ser utilizadas pelos times de desenvolvimento e por todas as outras pessoas que estiverem interessadas em saber o que está acontecendo com aquela aplicação. Porém, cada escolha dessas tecnologias, elas dependem da especificidade da aplicação. Então, cada aplicação ela pode exigir uma mudança de uma ferramenta ou outra. Então, nesse caso aqui, o arquiteto, o DevOps, o time, o manager, eles vão decidir em conjunto quais as ferramentas que eles podem utilizar, qual a ferramenta que a empresa pode utilizar, porque existem ferramentas pagas, existem ferramentas free source. Então, aqui vai depender muito do tipo do projeto, certo, pessoal? E com isso a gente pode entender que o DevOps ele vai trazer ao final agilidade. E essa agilidade visa trazer a integração entre os times de desenvolvimento e operações. E com isso traz melhor eficiência na qualidade do software para entregar um software de melhor qualidade, certo? Então a gente vê que, embora haja muitos desafios para introduzir a utilização da cultura DevOps, os benefícios que vão ser atraídos, que vão ser ganhos com essa inclusão, elas vão trazer muito maior qualidade para o seu software e muito mais satisfação para o seu cliente em sequência, é óbvio. Certo, pessoal? Eu agradeço a quem ficou até o final, eu peço que você se inscreva no canal e dê um like. E eu vou continuar trazendo para vocês mais conteúdos sobre tecnologia, sobre DevOps e sobre tecnologia. Tá bom, pessoal? Obrigado.